O que você faria para aliviar a dor de seu filho? E se essa dor fosse a dor da fome? Uma mãe sem escolhas teve que fazer uma escolha difícil e dolorosa, deixar o seu filho de lado. Um homem rico ou uma mulher rica seria o ideal para cuidar de seu pequeno anjo, mas nem sempre as aparências falam verdades e acabam por nos enganar. Uma pessoa que parece rica, muitas vezes pode não aparentar o que é. E foi assim que Sofia fez a escolha mais difícil de sua vida. Mas será que ela acertou na escolha daquele que cuidaria de seu bem mais precioso? O vento frio de junho soprava pela avenida movimentada, carregando o cheiro de poluição e de comida vindo dos restaurantes chiques que Sofia jamais poderia frequentar. Para ela, o cheiro era uma tortura, uma lembrança constante do buraco vazio em seu estômago e, pior, do estômago de seu filho. A mão de Léo, pequena e um pouco pegajosa, estava firmemente na sua. Ele tinha 5 anos e um universo de confiança nos olhos castanhos que eram uma cópia fiel dos dela. "Mãe, meu pé tá doendo", ele murmurou, balançando-se para frente e para trás. "A gente pode sentar?" O coração de Sofia se contraiu. Eles estavam andando há horas, desde que o oficial de justiça bateu na porta do pequeno apartamento alugado com o aviso final. O papel, agora amassado dentro de sua bolsa surrada, parecia pesar 1 tonelada. Despejo. A palavra ecoava em sua mente, fria e brutal. Ela não tinha família para quem ligar, não tinha amigos com espaço ou condições para abrigá-los. Estava completamente, assustadoramente sozinha. "Já vamos parar, meu amor, só mais um pouquinho", ela mentiu, a voz embargada. A verdade era que ela não sabia onde ir. Não havia um parar. Havia apenas um movimento constante para longe do fracasso, embora ele parecesse segui-la como uma sombra. Foi então que ela o viu. Do outro lado da rua, estacionado em frente a um imponente prédio de escritórios com fachada de vidro espelhado, estava um carro que não pertencia àquele mundo de calçadas sujas e desesperança. Era um sedã de luxo, preto, tão polido que refletia as luzes da cidade como um diamante negro. Parecia mais uma nave espacial do que um veículo, um símbolo de poder e de uma vida tão distante da sua que parecia ficção. Léo também viu. "Uau, que carrão, mãe! É de um super-herói!" Sofia forçou um sorriso. "É, filho, acho que sim." Enquanto observavam, hipnotizados, a porta do motorista se abriu. Um homem saiu. Ele aparentava ter uns 40 anos, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado e sapatos que, mesmo à distância, brilhavam. Ele tinha um ar de confiança, o tipo de homem que nunca teve que se preocupar com a próxima refeição ou com um teto sobre a cabeça. Ele ajeitou a gravata, olhou para o relógio caro em seu pulso e caminhou com passos firmes para dentro do prédio, desaparecendo atrás das portas de vidro. Naquele momento, enquanto Sofia olhava para o carro vazio e opulento e depois para o rosto magro e pálido de seu filho, uma ideia começou a se formar. Não foi um pensamento claro e racional. Foi como uma febre, uma sugestão venenosa sussurrada pelo desespero mais profundo. Ela tentou afastá-la, sentindo uma onda de nojo de si mesma. Que tipo de mãe pensa nisso? Mas a ideia persistia, alimentada pela fome e pelo medo. O homem era rico, era óbvio. Um homem como aquele poderia oferecer a Léo tudo. Uma casa quente, comida na mesa todos os dias, roupas novas, brinquedos, uma boa escola, tudo o que ela, Sofia, tinha falhado em dar. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas de bicos de limpeza que mal pagavam as contas, olhou para suas roupas gastas. O que ela tinha para oferecer? Nada, além de um amor que, naquele momento, parecia inútil e insuficiente. "Mãe, tô com fome de verdade agora." A vozinha de Léo a puxou de volta, mais aguda e insistente. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente romperam. Escorreram quentes por seu rosto frio, silenciosas e amargas. Ela se ajoelhou na calçada, sem se importar com os olhares dos passantes, e abraçou Léo com força. Ele era a única coisa boa em sua vida, a única luz. E por isso mesmo, talvez ela precisasse deixá-lo ir para um lugar onde essa luz pudesse brilhar de verdade e não se apagar ao seu lado na escuridão. O pensamento se solidificou, passando de uma sugestão horrível para um plano terrível e concreto. O homem do carro. Ele seria a salvação de Léo. Ele não sabia, mas o destino o havia colocado ali por um motivo. Ele é rico.
Ela sussurrou para si mesma, a frase se tornando um mantra para justificar o que estava prestes a fazer. Ele pode dar ao Léo tudo o que eu não posso. O abraço em seu filho se tornou mais apertado, quase desesperado. Era um abraço de despedida, embora o pequeno Léo, aninhado em seu peito, não pudesse imaginar. Ele apenas sentiu as lágrimas da mãe molhando seu cabelo e a abraçou de volta com toda a força de seus bracinhos de 5 anos, sussurrando: "Não chora, mamãe, eu te amo." E cada palavra de amor dele era mais uma faca se cravando no coração de Sofia. O "eu te amo" de Léo foi a bênção e a maldição que selou o destino de Sofia. A inocência daquelas palavras deu a ela a força para cometer o ato mais cruel de sua vida, tudo em nome do amor. Ela o ajudou a se levantar, limpando o rosto com as costas da mão. "Vem, meu filho, vamos achar um lugar mais quentinho para esperar." Ela o guiou para longe da avenida principal, encontrando um pequeno banco de praça, escondido atrás de alguns arbustos mal cuidados. A noite caía sobre a cidade, e as luzes dos prédios começaram a piscar, uma a uma, como estrelas indiferentes. O frio se intensificou. Sofia tirou seu próprio casaco fino e o enrolou em volta de Léo, que se aninhou em seu colo, tremendo um pouco. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada minuto era uma guerra dentro da mente de Sofia. Uma parte dela gritava para que ela se levantasse, pegasse seu filho e fosse para um abrigo, para qualquer lugar, desde que ficassem juntos. Mas a outra parte, a voz fria e pragmática nascida do desespero, mostrava-lhe a imagem do carro de luxo, da promessa de uma vida estável para Léo. A fome de seu filho, que agora dormia um sono agitado em seus braços, era o argumento final. O estômago dele roncava baixinho, e cada som era uma acusação contra ela. Com os dedos trêmulos, ela vasculhou sua bolsa. Encontrou um guardanapo de papel, amassado, de uma lanchonete onde compraram um pão de queijo 2 dias antes. Foi a última vez que comeram algo substancial. Encontrou também uma caneta esferográfica barata. A tinta falhou no início. Ela rabiscou em sua própria mão, o coração batendo descontroladamente no peito. O que se escreve em um momento como esse? Como resumir uma vida de amor e um momento de fracasso total em um pedaço de papel? As lágrimas voltaram a cair, manchando o guardanapo enquanto ela escrevia. "Por favor, me perdoe. Eu não sei quem o Senhor é, mas vi que é um homem bom e de posses. Eu não tenho nada para oferecer ao meu filho, nem mesmo um teto ou comida. O nome dele é Léo, ele é a coisa mais preciosa do mundo. Ele adora histórias de dinossauros e tem medo do escuro. Por favor, cuide dele. Dê a ele a vida que eu não posso dar. Eu o amarei para sempre, e é por amá-lo tanto que estou fazendo isso. Perdoe-me." Ela não assinou. Ela não era ninguém, apenas uma mãe que havia falhado. Dobrou o guardanapo com cuidado e o segurou na mão, o papel agora úmido e frágil. Horas depois, quando as ruas já estavam mais vazias e o sono de Léo era profundo, ela viu. O homem estava voltando para o carro. Mas algo estava diferente. A postura confiante havia desaparecido, seus ombros estavam caídos, a cabeça baixa. Ele parecia um homem carregando o peso do mundo. Ele chegou perto do carro, mas parou. Seu celular tocou. Sofia prendeu a respiração, observando das sombras da praça. O homem, Heitor, atendeu ao telefone. A conversa foi curta, mas a transformação em seu rosto foi devastadora. Ele passou a mão livre pelo cabelo, um gesto de pura angústia. Ele deu as costas para o carro e andou alguns passos, falando em voz baixa e tensa. Mesmo à distância, Sofia podia sentir a derrota emanando dele. Para ela, parecia um negócio que deu errado, uma frustração de milionário. Ela não podia imaginar que aquela ligação era a pá de cal em sua última esperança, a negação final do empréstimo que poderia salvar o que restava de sua vida. Distraído e arrasado, Heitor terminou a ligação e, por puro hábito e exaustão, apertou o botão na chave para destravar o carro, mas se afastou mais um pouco, apoiando a cabeça contra um poste de luz, como se precisasse de um momento para absorver o golpe. A porta estava destrancada. Era agora ou nunca.
O coração de Sofia parecia que ia explodir. Com um cuidado infinito, ela ajeitou Léo em seus braços. O peso adormecido do filho era ao mesmo tempo reconfortante e insuportável. Ela se moveu, saindo de seu esconderijo. Cada passo na calçada silenciosa parecia um trovão. O medo de ser vista, de ser pega, era paralisante. Mas o medo de Léo acordar com fome em um beco frio era maior. Ela alcançou o carro. A maçaneta estava fria sob seus dedos trêmulos. Com uma prece silenciosa, ela puxou. A porta traseira se abriu sem um ruído. O interior do carro exalava um cheiro de couro e limpeza, o cheiro de outro universo. Era escuro e aconchegante. Por um momento, pareceu o lugar mais seguro do mundo. Com o máximo de delicadeza que conseguiu reunir, ela se inclinou e colocou Léo no banco de trás. Ele resmungou em seu sono, virando o rosto, mas não acordou. Ela ajeitou seu pequeno corpo sobre o couro macio, colocou sua mochila de super-herói ao seu lado e o bilhete amassado bem em cima da mochila, onde seria impossível não ver. Ela hesitou por uma fração de segundo. Sua mão pairou sobre o rosto dele. Ela queria gravar cada detalhe: a curva de seus cílios, a pequena pinta acima de sua sobrancelha, a forma como seus lábios se entreabriam ao respirar. Inclinou-se e deu um último, único e suave beijo na testa quente de seu filho. O cheiro dele, uma mistura de infância e do sabonete barato que usavam, a inundou, e ela teve que morder o próprio lábio com força para não soluçar e acordá-lo. "Eu te amo, meu filho, mais que tudo", ela sussurrou, a voz tão baixa que era apenas um sopro de ar. Então ela fechou a porta. O clique suave foi o som mais alto e definitivo que já ouvira. Foi o som de sua vida se partindo em duas. Sem se permitir um segundo olhar, Sofia se virou e correu. Correu como se fugisse de um monstro, mas o monstro estava dentro dela. Ela não olhou para trás. Mergulhou na primeira viela escura que encontrou e continuou correndo, as lágrimas cegando sua visão, até que suas pernas cederam e ela se tornou apenas mais uma sombra engolida pela escuridão da cidade. Heitor empurrou o corpo para longe do poste de luz, sentindo como se seus ossos fossem feitos de chumbo. A voz do gerente do banco, falsamente polida e cheia de um pesar ensaiado, ainda ecoava em seu ouvido. "Sinto muito, Heitor. O conselho analisou. O risco é muito alto. Sem novas garantias, é impossível." Impossível. A palavra final. O último prego no caixão de sua vida anterior. Ele olhou para o terno que vestia. Era uma casca vazia, o uniforme de um homem que ele não era mais. O tecido italiano, que antes parecia uma segunda pele, agora o sufocava. Ele era um fantasma assombrando as roupas de um homem rico. Ele finalmente abriu a porta do carro, o movimento automático e cansado. O interior, que por tantos anos fora seu santuário de sucesso e poder, agora parecia uma jaula de luxo, um lembrete zombeteiro de tudo o que havia perdido. Aquele carro era um dos últimos vestígios de seu império desmoronado. Em breve, os credores o levariam também. Não restaria nada. Nem a empresa, nem a cobertura com vista para a cidade, nem os amigos, que só existiam enquanto o dinheiro fluía. Apenas dívidas e a vergonha esmagadora do fracasso. Ele girou a chave. O motor não rugiu com a potência de antes. Pareceu despertar com um gemido, um ronco pesado e doloroso, como o de um grande animal ferido de morte. Combinava perfeitamente com o estado de sua alma. Suas mãos seguraram o volante de couro. Para onde ir? A pergunta era uma piada de mau gosto. Não havia para onde ir. Ele fora despejado de seu apartamento na semana anterior e vinha dormindo no próprio carro há 2 noites, estacionando em ruas escuras e rezando para que nenhuma viatura policial batesse em seu vidro. O empréstimo do banco era a última, finíssima linha de esperança, a tábua de salvação que poderia lhe dar fôlego para tentar recomeçar, e ela acabara de ser puxada. Seus pensamentos não se voltaram para um abrigo, para um pedido de ajuda humilhante. Sua mente, exausta de lutar, buscou o caminho mais curto para o silêncio, para o fim da dor, da humilhação, da cobrança em seus próprios olhos cada vez que se olhava no espelho. Uma imagem se formou, clara e nítida,
Uma imagem que ele vinha rechaçando há semanas, a longa e alta ponte que cruzava a baía, conectando as duas partes da cidade. À noite, ela era uma serpente de concreto e aço, salpicada de luzes, elevando-se sobre as águas escuras e profundas. Para a maioria, era apenas uma via. Para Heitor, naquela noite, ela se tornou um destino, uma travessia final. Ele engatou a marcha e acelerou, os pneus cantando suavemente no asfalto. Ele não dirigia com fúria, mas com uma calma assustadora, uma resignação gélida. As ruas da cidade passavam por ele como um borrão. Os semáforos, as vitrines, os rostos das pessoas, nada registrava. Seus olhos estavam fixos à frente, na direção da ponte que já podia ser vista ao longe, seu arco imponente recortado contra o céu noturno. Talvez fosse a única forma de dar um ponto final em todo o sofrimento. Um mergulho e tudo acabaria. A pressão, a vergonha, o vazio. Ele pensou em sua ex-mulher, que o deixou quando os primeiros sinais da crise apareceram. Pensou nos sócios que o abandonaram. Não havia ninguém para se despedir, ninguém que sentiria sua falta. Ele era uma ilha e a maré estava subindo rapidamente. O carro ganhava velocidade, subindo a rampa de acesso à ponte. O vento assobiava do lado de fora. O coração de Heitor não estava acelerado, estava estranhamente calmo. A decisão estava tomada. Faltavam poucos metros para alcançar o ponto mais alto, o local perfeito. Ele já podia sentir o gosto salgado do ar do mar, o chamado do abismo. Foi quando, rompendo o silêncio fúnebre do carro e de sua mente, um som o atingiu. Foi um som pequeno, quase imperceptível, um pequeno resmungo. Heitor franziu a testa. Teria sido o vento? Um ruído do motor? Sua mente exausta pregando-lhe peças? Ele tentou ignorar, focando novamente na estrada, no guarda-corpo de metal que passava cada vez mais rápido ao seu lado. Estava quase lá. Então, o som veio de novo, um pouco mais claro, um murmúrio suave, o som de uma criança se mexendo no sono. Não era o vento, não era o motor, era um som de vida, e vinha de dentro do carro. O instinto foi mais rápido que o pensamento. O pé de Heitor afundou no freio com uma força que ele não sabia que possuía. Os pneus do sedã de luxo, projetados para uma aderência perfeita, gritaram em protesto contra o asfalto da ponte. O carro derrapou, o corpo de Heitor foi jogado para a frente, salvo pelo cinto de segurança que travou com um estalo seco. Atrás dele, uma buzina furiosa soou, de um carro que por pouco não colidiu com sua traseira. Por um momento, o mundo foi apenas o som de seu próprio coração, um tambor descontrolado e selvagem no peito. O silêncio calmo e mortal de segundos antes fora estilhaçado. O que foi aquilo? Sua mente em pânico correu por cenários absurdos. Ele estava alucinando? O estresse finalmente o levara à loucura? Com a mão tremenda, ele apertou o botão da luz interna. Uma luz suave e amarelada inundou a cabine, revelando o couro impecável, o painel de madeira polida e uma pequena forma encolhida no banco de trás. Heitor se virou de supetão, o pescoço estalando com um movimento brusco. Não era uma alucinação. Lá, dormindo pacificamente, como se estivesse no berço mais seguro do mundo, estava um menino. Um garotinho de cabelo escuro e bochechas coradas pelo sono. Ao seu lado, uma pequena mochila azul com o desenho de um super-herói desbotado. E em cima da mochila, um pedaço de papel dobrado, um guardanapo. O ar pareceu ser sugado para fora do carro. Heitor encarou a criança, incrédulo. Como? Quando? Sua mente voltou para o momento em que estacionou em frente ao seu antigo escritório, para a ligação devastadora. Ele se lembrava de ter se afastado do carro. Teria ele o deixado destrancado? Com o corpo pesado, como se movesse debaixo d'água, ele esticou o braço para trás e pegou o guardanapo. Suas mãos, que antes seguravam o volante com uma calma resignada, agora tremiam tanto que ele mal conseguia desdobrar o papel frágil. Ele leu as palavras, a caligrafia irregular e manchada de lágrimas. Por favor, me perdoe. O nome dele é Léo. Cuide dele. Dê a ele a vida que eu não posso dar. Heitor leu a nota 1, 2, 3 vezes. E então, um som escapou de sua garganta. Não foi um soluço de tristeza, mas um riso.
um riso seco, oco e desprovido de qualquer alegria. Era o som do desespero colidindo com a ironia mais cruel e amarga que se possa imaginar. A vida que ele não podia dar. Ele, Heitor, um homem que 2 minutos antes estava prestes a se atirar de uma ponte porque sua vida havia acabado. Um homem que não tinha um teto, que não sabia o que comeria no dia seguinte, que estava afogado em dívidas e vergonha. Aquele menino, deixado em seu carro como um bilhete de loteria premiado, não tinha a menor ideia de que tinha sido entregue a um homem que já havia se entregado, que tinha perdido tudo, inclusive a vontade de viver. A mãe da criança, quem quer que fosse, olhou para o carro, para o terno, para a fachada de um sucesso que já não existia e viu um salvador. Ela viu a solução para seus problemas, a garantia de um futuro brilhante para seu filho. E no ato mais desesperado de amor materno, ela entregou seu tesouro a um fantasma. Heitor encostou a cabeça no volante, o riso morrendo em sua garganta, dando lugar a uma sensação vertiginosa. Ele olhou pelo para-brisa, para o guarda-corpo da ponte e para o abismo escuro logo além. Aquele era seu plano, sua saída. Então, ele olhou pelo espelho retrovisor para o rosto adormecido de Léo. A presença daquela criança, daquela vida inocente e confiante, era uma âncora pesada e inesperada que o prendia violentamente à realidade. Ele não podia fazer aquilo. A ideia de dirigir aquele carro para a escuridão da água, que antes parecia uma libertação, agora se tornara monstruosa. Não seria mais um ato solitário de desespero, seria um assassinato. A presença de Léo não lhe deu esperança, não lhe deu alegria. Ela o prendeu, puxou-o de volta da beira do precipício com a força bruta de uma responsabilidade que ele não pediu e para a qual estava totalmente despreparado. O vazio dentro dele não foi preenchido com propósito, foi preenchido com o pânico de ter outra vida, uma vida frágil, em suas mãos quebradas. Um carro passou, buzinando alto, o motorista gritando um xingamento. Heitor piscou, saindo do transe. Ele estava parado no meio da ponte, um obstáculo perigoso. Ele precisava se mover. Com as mãos ainda trêmulas, ele engatou a marcha. Seus planos estavam em ruínas, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram seus planos financeiros. Era o seu plano para a morte que havia desmoronado. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia com uma certeza absoluta e aterrorizante que não era mais para o fim daquela ponte. Heitor dirigiu para longe da ponte, deixando para trás o chamado do abismo. Mas agora, um novo tipo de pânico o dominava. O que fazer? Ele saiu da via principal e estacionou em uma rua residencial escura e silenciosa. No banco de trás, a respiração de Léo era o único som, um ritmo suave e constante que contrastava com a anarquia em sua mente. Sua primeira ideia, a mais lógica e correta, era levar o menino à polícia. Era o que uma pessoa responsável faria. Mas então, a humilhação o atingiu como uma onda. O que ele diria? Boa noite, senhores. Encontrei este menino no meu carro de luxo enquanto eu estava a caminho de me jogar de uma ponte, porque, apesar das aparências, estou completamente falido e não tenho onde dormir. Eles o prenderiam, o internariam, o considerariam cúmplice de um crime. E Léo? O menino seria engolido pelo sistema, um sistema impessoal e sobrecarregado que Heitor, em seus dias de glória, sempre vira com desdém. A mãe anônima havia confiado o filho a ele, ao fantasma de um homem rico. Entregá-lo a estranhos parecia uma segunda traição. Ele se sentia preso. A responsabilidade por aquela criança era uma parede que se erguera à sua frente, bloqueando a saída fácil da morte, mas também o caminho da lógica. Ele precisava de um plano. Pela primeira vez em meses, o objetivo não era sobreviver, mas fazer sobreviver. Não apenas a si, mas também ao menino que dormia no banco de trás. Dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Comida, um teto, coisas básicas que ele sempre considerara garantidas. Mas como? Seu nome estava sujo. Suas habilidades de negociação no mercado financeiro eram inúteis agora. Ele não tinha nada, ou quase nada. Foi então que uma lembrança surgiu, vinda de um lugar tão profundo e antigo que quase a esquecera.
a imagem de seu avô, um homem de mãos grossas e sorriso gentil, em sua pequena oficina nos fundos de casa. O cheiro de serragem e verniz, o som da plaina deslizando sobre a madeira, o zumbido da serra. Heitor, ainda um garoto, passando horas ali, aprendendo a lixar, a pregar, a transformar um pedaço bruto de madeira em algo útil, algo bonito. Marcenaria. Fora sua primeira paixão, muito antes do brilho do dinheiro e da ambição corporativa o seduzirem. Era um conhecimento honesto, guardado em suas mãos, não em uma planilha de computador. Não era um plano completo, mas era um começo. Era um fio para se agarrar. Heitor ligou o carro novamente. Desta vez, ele sabia para onde dirigir. Deu as costas aos bairros nobres, às avenidas largas e iluminadas de sua vida passada, e mergulhou nas ruas mais estreitas e modestas da cidade. Os bairros operários, lugares que ele só conhecia pela janela do carro, a caminho do aeroporto. Depois de quase 1 hora rodando, ele viu. Era uma oficina de esquina, pequena, com a pintura desbotada. Na porta de madeira, uma placa torta anunciava Concertos de Móveis Antunes, e abaixo, escrita à mão em um pedaço de papelão, a frase que fez seu coração dar um salto: Precisa-se de ajudante. Ele estacionou o sedã preto, que parecia uma aberração naquela rua simples. Olhou para o menino, que começava a se mexer. Era a hora. Com o estômago revirado, ele saiu, abriu a porta de trás e tocou suavemente o ombro de Léo. Ei, campeão, acorda, chegamos. Léo abriu os olhos, confuso, assustado. Mãe? Ele sussurrou, a voz sonolenta. A palavra atingiu Heitor com força. Sua mãe teve que fazer uma viagem. Ela me pediu para cuidar de você por um tempo. Ele improvisou, a mentira pesando em sua língua. Ele pegou a pequena mochila e, segurando a mão do menino, caminhou até a porta da oficina. Engolindo o que restava de seu orgulho, um nó amargo na garganta, ele empurrou a porta. O cheiro de madeira o acolheu como um velho amigo. Um senhor de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz levantou os olhos. Pois não, disse o velho, com uma voz rouca. Com licença, eu vi a placa sobre a vaga de ajudante, disse Heitor, a voz soando estranha aos seus próprios ouvidos. O senhor Antunes o mediu de cima a baixo. Olhou para o terno caro, embora amassado, para os sapatos que um dia foram elegantes e para o carro de luxo estacionado do lado de fora. Uma sobrancelha branca se arqueou em desconfiança. Ajudante? Um homem como o senhor? Isso é piada. Heitor sentiu o rosto queimar. A velha arrogância quis responder, mas ele a esmagou. Ele não era mais aquele homem. Senhor, as aparências enganam. Eu perdi tudo. Esse terno e aquele carro são as últimas coisas que me restam, e logo não os terei mais. Eu preciso de um trabalho. Ele fez uma pausa, olhando para a própria mão segurando a de Léo. Eu preciso muito de um trabalho. Eu sei trabalhar com madeira, meu avô me ensinou, e eu preciso cuidar dele. Heitor apertou levemente a mão de Léo, que se escondeu atrás de sua perna, olhando para o velho com seus grandes olhos castanhos. Antunes ficou em silêncio por um longo momento. Seu olhar desconfiado se suavizou um pouco ao pousar no menino. Ele viu o terno caro e o carro de luxo, mas também viu a verdade nua e crua nos olhos de Heitor. Não era a ganância de um homem rico querendo um passatempo, era o desespero de um homem no fundo do poço. Você pega pesado? Não tem medo de suor? Perguntou Antunes, o tom ainda cético. Não, senhor. O pagamento é pouco, mal dá para viver. É mais do que eu tenho agora, respondeu Heitor com sinceridade total. Antunes suspirou, um longo e cansado suspiro. Ele coçou a cabeça branca. Está bem, pode começar amanhã, 8 da manhã, sem atrasos, e venha com uma roupa mais apropriada. Ele olhou para Léo. E o garoto pode ficar, desde que não atrapalhe. Um alívio tão intenso percorreu Heitor que suas pernas fraquejaram. Obrigado, senhor, muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. Antunes apenas resmungou um "vamos ver" e voltou a lixar sua cadeira, como se o assunto estivesse encerrado. Para ele, era apenas mais um dia. Para Heitor, era o primeiro dia do resto de sua vida. Os primeiros meses foram brutais.
As mãos de Heitor, acostumadas a canetas de luxo e telas de smartphones, logo ficaram cobertas de bolhas, que depois se transformaram em calos grossos e permanentes. Seus músculos, atrofiados por anos de vida sedentária em escritórios, protestavam com uma dor ardente ao final de cada dia. Ele vendeu o sedã de luxo por uma fração de seu valor, o suficiente para dar entrada no aluguel de um minúsculo apartamento de 2 cômodos em cima de uma padaria, a poucas quadras da oficina. O terno caro foi trocado por calças jeans e camisetas simples, compradas em uma loja de departamento. Cada sacrifício, cada pedaço de sua antiga vida que ele deixava para trás, era ao mesmo tempo uma humilhação e uma libertação. Léo, por sua vez, era uma sombra silenciosa. Nos primeiros dias, ele se sentava em um canto da marcenaria, abraçado à sua mochila, observando tudo com olhos grandes e assustados. Todas as noites, ele perguntava por sua mãe, e todas as noites, Heitor repetia a mesma mentira gentil, uma mentira que feria sua própria alma. Ela te ama muito, Léo. Ela precisou viajar para um lugar distante para trabalhar, mas pediu que eu cuidasse de você até ela voltar. Aos poucos, a poeira da marcenaria começou a assentar não só nas roupas, mas também em suas almas. O cheiro constante de madeira e o ritmo do trabalho manual tornaram-se a nova normalidade. Léo começou a se aventurar para fora de seu canto, pegando pedaços de madeira para construir pequenos fortes e animais disformes. Heitor, sob o olhar atento e inicialmente cético de Antunes, redescobriu a linguagem da madeira. A precisão de um corte, a suavidade de uma superfície lixada, a força de uma junta bem feita. Havia uma honestidade naquele trabalho que o mundo dos negócios jamais lhe oferecera. Os anos se passaram, não como um piscar de olhos, mas como os anéis de crescimento de uma árvore. Cada um uma camada de experiência, de trabalho duro, de dias bons e ruins. Antunes, vendo a dedicação de Heitor e o amor com que ele tratava Léo, tornou-se mais do que um chefe, tornou-se um avô postiço. Foi ele quem ensinou Léo a ler as horas em um relógio de parede, e foi ele quem, anos mais tarde, entregou a Heitor as chaves da oficina quando decidiu se aposentar. Agora, 11 anos depois, a poeira da marcenaria era o ar que eles respiravam. A pequena oficina fora reformada. Era organizada, limpa e na fachada uma nova placa de madeira entalhada à mão brilhava sob o sol. As letras, fortes e elegantes, diziam: Marcenaria Heitor e Filho. Heitor, agora um homem de 50 e poucos anos com os cabelos salpicados de grisalho e um rosto marcado por linhas de expressão, observava seu filho do outro lado da oficina. Aquele garotinho assustado havia desaparecido. Em seu lugar estava Léo, um jovem de 16 anos, alto e de ombros largos. Ele não usava a força bruta, mas uma técnica apurada para guiar uma grande prancha de cedro pela serra de bancada. Seus movimentos eram seguros, econômicos, os movimentos de alguém que não apenas aprendeu um ofício, mas que o sentia. Pai, pode me ajudar a virar essa peça? Léo pediu, a voz já grossa de homem, mas sem perder a familiaridade. Claro, filho, respondeu Heitor, aproximando-se. Eles pegaram a pesada prancha, seus movimentos em perfeita sincronia, um balé praticado milhares de vezes. Não precisavam de muitas palavras, um olhar, um aceno de cabeça. Eles se entendiam. A junta para a estante da Dona Elvira, disse Léo, mais para si mesmo do que para Heitor. Quero que fique perfeita. Ela disse que vai colocar os livros do falecido marido ali. Heitor sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Ele se lembrava de um tempo em que sua maior preocupação era o fechamento da bolsa de valores. Agora, sua satisfação vinha de um encaixe perfeito, de um móvel bem acabado, da confiança de uma cliente viúva. Ele nunca fora tão pobre em sua vida e nunca se sentira tão rico. A paz que o dinheiro nunca lhe dera, ele encontrou no trabalho honesto e no amor incondicional que sentia por aquele rapaz que o salvara sem saber. Vai ficar perfeita, garantiu Heitor, colocando a mão no ombro de Léo. Suas mãos já estão melhores que as minhas. Léo deu um sorriso tímido. Aprendi com o melhor. Eles não tinham muito. O pequeno apartamento, a comida simples na mesa, as roupas de trabalho, mas eles tinham um ao outro. Tinham o respeito da vizinhança, o orgulho de seu ofício e uma vida digna, construída literalmente com o próprio suor, serragem e amor.
O fantasma do homem de terno na ponte havia sido enterrado sobre uma montanha de aparas de madeira, e em seu lugar nascera um pai. Enquanto Heitor e Léo construíam uma vida sobre os alicerces de madeira e suor, Sofia travava uma guerra em uma frente completamente diferente. Seu campo de batalha não eram as pranchas de pinho, mas os corredores polidos de uma grande loja de departamentos. Hoje, Sofia era a gerente, uma mulher de postura impecável, cabelos presos em um coque elegante e um olhar afiado que não perdia nenhum detalhe. Ela comandava reuniões, analisava planilhas de vendas e liderava uma equipe de dezenas de funcionários com uma eficiência que beirava o implacável. Era respeitada, um pouco temida e, para todos os efeitos, a imagem do sucesso. Mas, assim como o terno de Heitor 11 anos antes, sua aparência era uma fachada, um disfarce construído com tijolos de dor e cimento de arrependimento. Sua jornada de volta do abismo havia sido longa e árdua. Após abandonar Léo, ela passou semanas em um torpor de luto e culpa, vagando pela cidade, dormindo em albergues quando conseguia alguns trocados ou em bancos de praça quando não conseguia. A fome era uma companheira constante. Ela quase se entregou, quase se deixou desaparecer. Mas uma imagem a mantinha de pé, a imagem de um dia ser digna de reencontrar seu filho. Ela não poderia procurá-lo como a mendiga que era, ela precisava se reerguer. O primeiro passo foi o mais humilde, um emprego como faxineira no turno da noite em um prédio comercial. Esfregando o chão de escritórios luxuosos, exatamente como aquele em que o homem do carro havia entrado, ela sentia a ironia como um gosto amargo na boca. Mas ela não se limitou a limpar, ela observava, ela ouvia. Com uma inteligência que a vida nunca lhe dera a chance de usar, ela começou a entender a dinâmica daquele mundo. A determinação era seu combustível. Ela economizou cada centavo. Fez um curso supletivo para terminar o ensino médio. Foi notada por uma supervisora quando sugeriu uma maneira mais eficiente de organizar o estoque de material de limpeza, economizando tempo e dinheiro. Aquele pequeno ato de iniciativa foi sua porta de saída. Promovida a estoquista na loja de departamentos onde a empresa de limpeza prestava serviço. Depois, vendedora. Depois, líder de setor. Cada promoção era uma batalha vencida, uma pequena prova para si mesma de que não era um fracasso total. Assim que teve seu primeiro salário estável e um pequeno apartamento alugado só para si, a busca começou. Com o coração cheio de uma esperança febril, ela contratou um detetive particular. As informações que ela tinha eram poucas e, sem que soubesse, fatalmente equivocadas. Era um sedã preto, de luxo. O homem parecia um empresário importante, uns 40 anos. Ele entrou em um prédio na Avenida Atlântica, o mais alto, de vidro. O detetive fez o que pôde, mas a busca estava condenada desde o início. Ele procurava registros de adoção em famílias de elite, vistoriava as redes sociais de milionários da cidade. Procurava por um menino chamado Léo que de repente aparecera na vida de um magnata. Sofia, por sua vez, lia vorazmente as colunas sociais, procurando por fotos de festas de caridade na esperança de ver um vislumbre de um menino ao lado de um homem rico. Eles estavam procurando no céu, quando a resposta estava na terra. Procuravam em um mundo de brilho e glamour, não em um bairro operário cheio de poeira de serragem. Os relatórios do detetive eram sempre os mesmos. Nenhuma pista conclusiva. A busca continua. Com o tempo, o dinheiro para o detetive acabou, mas a busca de Sofia nunca terminou. Seu sucesso profissional se tornou oco. O apartamento elegante era silencioso demais. No quarto que deveria ter sido de Léo havia uma prateleira. Nela, um carrinho, uma bola de futebol, um livro sobre dinossauros. Presentes comprados a cada aniversário para um menino que nunca os receberia. Era seu santuário particular de culpa. Todas as noites, quando as luzes da loja se apagavam e ela voltava para casa, a gerente forte e confiante se desfazia. Restava apenas Sofia, a mãe que abandonou o filho. A saudade era uma dor física, uma pontada constante em seu peito. Ela se perguntava se ele era feliz, se ele fora amado, se ele a odiava. A imagem do rosto de Léo, adormecido e confiante no banco do carro, a assombrava, um fantasma de sua maior falha e de seu maior amor.
O destino, no entanto, tem um senso de ironia que nenhum roteirista conseguiria inventar. Ele não age através de grandes eventos cataclísmicos, mas através das pequenas e mundanas necessidades do dia a dia. No caso de Sofia, o catalisador foi um balcão de atendimento. O balcão principal da loja de departamentos era antigo, arranhado e ineficiente. Sofia, em sua busca incessante pela perfeição, decidiu que ele precisava ser substituído. Ela rejeitou as propostas de 3 fornecedores corporativos. Eram caros, impessoais e feitos de laminado e plástico. Ela queria algo diferente, algo com alma, algo que dissesse aos clientes que aquela loja se importava com a qualidade. Em uma reunião frustrada, ela desabafou com sua equipe. Foi quando um dos funcionários mais antigos, um estoquista chamado Valdir, que estava lá a apresentar um relatório, pigarreou timidamente. Dona Sofia, com licença, ele começou, um pouco intimidado. Se me permite o palpite, eu conheço uma marcenaria. É pequena, de bairro, mas o trabalho dos homens é uma arte. Chama-se Heitor e Filho. Eles fazem móveis que duram uma vida. O preço é honesto e o capricho é de outro mundo. O nome Heitor não provocou nada em Sofia. Era comum. A ideia de contratar uma pequena oficina de bairro para um projeto daquela magnitude era arriscada, mas a palavra arte e capricho a intrigaram. Traga-me o portfólio deles, Valdir, ela ordenou, o tom mais suave do que o normal. No dia seguinte, Valdir lhe entregou uma pasta simples. Dentro, fotos nítidas de cozinhas planejadas, estantes robustas, mesas de jantar que pareciam ter sido feitas para reis. O trabalho era impecável. A beleza e a solidez saltavam das fotografias. O orçamento que veio junto era, surpreendentemente, 20% menor do que o das grandes empresas. A decisão foi tomada. Mas Sofia não era mulher de delegar algo tão importante. Ela precisava ir até o local, aprovar o projeto, olhar nos olhos dos artesãos. Na tarde seguinte, ela dirigiu seu carro, um modelo executivo moderno e discreto, para fora da zona comercial e em direção a um bairro que ela não visitava há mais de uma década. Era um lugar de casas simples, ruas tranquilas e crianças brincando na calçada. Ela encontrou o endereço em uma rua arborizada. A fachada da oficina era simples, mas bem cuidada, com a placa de madeira entalhada Marcenaria Heitor e Filho, pendurada com orgulho. Ela estacionou, sentindo uma estranha calma. Era apenas mais uma visita de negócios. Ela ajeitou o blazer, pegou sua pasta e empurrou a porta da oficina. O cheiro a atingiu primeiro. Uma onda rica e limpa de cedro, verniz e serragem. O som era um zumbido baixo de uma lixadeira e o murmúrio de uma conversa. Seus olhos, acostumados à luz forte do escritório, levaram um segundo para se ajustar à penumbra do local, iluminado por feixes de sol que entravam por uma grande janela. Ela viu primeiro um homem de costas, o cabelo grisalho, ensinando algo a um rapaz alto e magro ao seu lado. O rapaz riu de algo que o homem disse, uma risada jovem e clara que, por um motivo que ela não conseguiu identificar, provocou um eco em um lugar vazio de seu coração. Então, eles se viraram ao ouvir a porta se fechar. O tempo parou. O som da lixadeira desapareceu. O ar em seus pulmões congelou. O homem mais velho era ele. Mais velho, o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, a arrogância de outrora substituída por uma serenidade cansada, mas era inconfundivelmente o homem do carro de luxo. A mente de Sofia girou. Um empresário milionário, dono de uma marcenaria de bairro? A lógica do mundo dela se desfez. Mas foi o rapaz ao lado dele que roubou sua alma. Ele a olhava com uma curiosidade educada, e naqueles olhos castanhos, ela viu os seus. A mesma forma amendoada, a mesma cor profunda. Era como se olhar em um espelho que refletia não apenas seu rosto, mas 11 anos de dor, saudade e busca equivocada. Era Léo. Seu Léo. Aquele bebê, aquele menino de 5 anos, era agora um homem. E ele estava ali, a poucos metros de distância, o tempo todo. Seu mundo, que ela passara uma década reconstruindo com tanto esforço, desmoronou em um silêncio ensurdecedor. O silêncio que caiu sobre a marcenaria era mais pesado do que qualquer prancha de carvalho.
Era um silêncio preenchido por 11 anos de perguntas não feitas, de uma dor guardada e de uma busca desesperada que finalmente chegara ao seu destino impossível. Heitor foi o primeiro a se mover. Ele reconheceu a mulher instantaneamente. Mais velha, mais magra, mas com os mesmos olhos assombrados que ele vira brevemente naquela noite na ponte. O fantasma que, paradoxalmente, salvara sua vida. Ele deu um passo à frente, um gesto instintivo para proteger Léo do choque que ele sabia que viria. Léo olhou do rosto pálido e chocado de seu pai para a mulher estranha e bem vestida que chorava silenciosamente perto da porta. "Pai, o que está acontecendo? O senhor conhece essa moça?" A pergunta inocente de Léo quebrou o feitiço que paralisava Sofia. O nome de seu filho escapou de seus lábios em um sussurro embargado, quase inaudível. "Léo?" Ela deu um passo à frente, a mão estendida, não para tocar, mas como um apelo. Sua fachada de gerente competente desmoronou, revelando a mulher frágil e desesperada que ela mantinha trancada por dentro por tanto tempo. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. "Sou eu, Léo. Sou eu." Ela gaguejou, as palavras se atropelando em uma torrente de dor e arrependimento. "Eu sinto tanto. Você não pode imaginar. Eu não tive escolha. A vida era tão difícil. Eu fiz isso por você, para que tivesse uma vida melhor, uma vida que eu nunca poderia te dar. Eu procurei por você, Léo. Eu juro que procurei todos os dias desde que consegui me reerguer." Léo ouvia, o rosto passando da confusão para uma compreensão lenta e aterrorizante. Ele olhava para a mulher que chorava e para o rosto sombrio de seu pai. As peças do quebra-cabeça de sua vida, as respostas vagas sobre sua mãe que viajava, o fato de que ele não se parecia em nada com Heitor, tudo começou a se encaixar de uma forma horrível. Aquela mulher era ela, a mãe que o deixara. O reencontro não foi como nos filmes. Não houve abraços nem lágrimas de alegria. Quando Sofia deu mais um passo tentando se explicar, Léo a interrompeu. Ele não gritou. Sua voz, quando veio, era assustadoramente calma, desprovida de qualquer emoção. Era fria, como o aço de uma plaina no inverno. "Onde você esteve?" A pergunta simples pairou no ar, cortando a torrente de desculpas de Sofia. Ela abriu a boca para responder, mas ele continuou, cada palavra uma pedra atirada contra o castelo de justificativas que ela construíra. "Você me deixou, em um carro, com um bilhete." A voz dele continuava baixa, mas carregada com o peso de uma vida inteira sentindo-se abandonado. 11 anos. Eu contei, sabe? Todos os aniversários, eu me perguntava se você voltaria. Depois, parei de me perguntar. Ele ergueu o queixo, e pela primeira vez, Sofia viu não o seu menino, mas um estranho, um jovem forjado na sua ausência. "Você queria que eu tivesse uma vida melhor?" ele disse, um sorriso sem humor tocando seus lábios. "Eu tenho uma vida boa. Ele," Léo apontou com a cabeça para Heitor, "me deu uma vida. Ele me ensinou a trabalhar, a ser honesto. Ele estava aqui quando eu fiquei doente, quando eu caí da bicicleta, quando eu precisei de ajuda com a lição de casa. Onde você esteve?" Sofia soluçou, um som de pura agonia. "Eu não sabia. Eu pensei que ele era rico." Léo completou, a palavra soando como um insulto. "Você não sabe de nada. Eu não preciso de você agora." Foi a sentença final. Sem mais uma palavra, Léo se virou. Ele não fugiu. Com uma calma deliberada e dolorosa, ele caminhou de volta para sua bancada de trabalho, pegou uma lixa e voltou a trabalhar na prancha de cedro. O som da lixa na madeira era o único som na oficina, um ruído áspero, rítmico, que construía um muro invisível, mas impenetrável entre ele e a mulher que o observava. Sofia ficou parada, o braço ainda meio estendido no ar. O som da lixa era o som de seu coração sendo reduzido a pó. Ela o encontrara, mas o perdeu para sempre no mesmo instante. Ela estava completamente, irremediavelmente despedaçada. Sofia partiu da oficina como uma autômata, cega e surda para o mundo ao seu redor.
Na marcenaria, o som da lixa de Léo havia cessado, mas o silêncio que se instalou era ainda mais ruidoso e pesado. Pai e filho trabalharam o resto da tarde sem trocar uma única palavra, cada um perdido em seu próprio turbilhão. Naquela noite, o pequeno apartamento acima da oficina parecia uma câmara de vácuo. Heitor preparou o jantar, o mesmo prato simples de arroz, feijão e bife que eles comiam há anos, mas o cheiro da comida não trazia o conforto de sempre. Léo tinha se trancado no quarto. Heitor bateu na porta. Sem resposta. Ele bateu de novo e entrou. Léo estava deitado na cama, de braços cruzados, encarando o teto. "Eu trouxe seu prato", disse Heitor, a voz calma. Ele colocou a comida em uma mesinha e sentou-se na beirada da cama. "Não estou com fome", respondeu Léo, a voz abafada e hostil. Heitor suspirou. Ele sabia que precisava pisar em um campo minado. "Léo, precisamos conversar." "Conversar sobre o quê?" O rapaz retrucou, sentando-se abruptamente. A raiva em seus olhos era evidente. "Sobre como o senhor mentiu para mim por 11 anos? Sobre aquela mulher que aparece do nada e espera que eu a abrace?" Heitor absorveu o golpe. Ele não se defendeu. "Você tem razão. Tem todo o direito de estar com raiva de mim. Eu deveria ter lhe contado a verdade antes. Eu só queria te proteger. E talvez eu tenha errado." A admissão desarmou um pouco da fúria de Léo, que o encarou surpreso. "O que ela fez?" continuou Heitor, olhando nos olhos do filho. "Ela errou, filho. Errou feio. Não há desculpa fácil para o que ela fez. Abandonar um filho é algo terrível." Ele fez uma pausa, reunindo as palavras certas. Ele nunca tinha compartilhado essa parte de sua história com ninguém. "Mas eu preciso que você entenda uma coisa. As pessoas, às vezes, chegam a um lugar tão escuro, um desespero tão profundo, que a mente delas para de funcionar direito. O medo e a falta de esperança fazem as pessoas cometerem erros terríveis, erros que elas passam o resto da vida se arrependendo." Heitor olhou para as próprias mãos, as mãos calejadas de um marceneiro. Ela olhou para o meu carro, para o meu terno, e pensou que eu era um príncipe que poderia te salvar. O que ela não podia imaginar era que ela estava entregando o filho para um homem que, na verdade, estava a poucos minutos de acabar com a própria vida. Léo arregalou os olhos. "O quê?" "Naquela noite, eu tinha perdido tudo. A empresa, o dinheiro, o apartamento. Eu estava dirigindo para aquela ponte para pular. Eu não via outra saída. A confissão saiu com dificuldade, como se removesse uma farpa encravada em sua alma por mais de uma década. O seu resmungo no banco de trás, o seu bilhete, vocês me pararam. Você me salvou, Léo. Naquela noite, nós dois estávamos no fundo do poço. A diferença é que ela achou que estava te empurrando para cima e não para baixo, junto comigo." O quarto ficou em um silêncio profundo. A raiva de Léo começou a se dissolver, substituída por um choque e uma emoção que ele não conseguia nomear. O homem que ele via como a rocha de sua vida, seu pilar de força, também já havia sido um homem quebrado. "Ela não merece o seu perdão, talvez", disse Heitor, a voz embargada. "Mas o rancor que você guarda aí dentro, essa raiva, ela é um veneno. Ela só vai machucar uma pessoa no final, você. Ficar com raiva dela é como segurar uma brasa quente esperando para jogar em alguém. No fim, quem se queima é você." Heitor colocou a mão no ombro de Léo. "Perdoar não é esquecer o que ela fez, filho. Nunca se esquece algo assim. Perdoar é se libertar, é soltar a brasa, é decidir que você não vai mais carregar esse peso pelo resto da sua vida." O conselho do homem que o criara, que o salvara e que agora ele sabia também fora salvo por ele, pesou no coração de Léo. As lágrimas que ele se recusara a derramar na frente de Sofia agora brotaram em seus olhos. Eram lágrimas não apenas de dor pelo abandono, mas de uma compreensão súbita e avassaladora do sacrifício, da fraqueza humana e do amor complexo que o ligava àquelas duas pessoas. Ele não disse nada, mas se inclinou para a frente, abraçando Heitor com força. E naquele abraço, o muro de gelo em seu coração começou a apresentar suas primeiras finas rachaduras.
A reconciliação não aconteceu da noite para o dia. Ela foi um processo lento, meticuloso e por vezes doloroso, como o trabalho de um artesão restaurando uma peça de antiguidade valiosa e danificada. Não se pode apressar a cura. Após a conversa com Heitor, Léo continuou distante, mas a raiva glacial em seu olhar foi substituída por uma confusão silenciosa. Ele estava processando. Uma semana depois, Sofia voltou. Ela não entrou na oficina, não tentou forçar uma conversa, apenas parou na porta, segurando uma garrafa térmica. Seus olhos encontraram os de Heitor por um instante, e ela disse em voz baixa para que apenas ele ouvisse: "Eu trouxe café." Ela deixou a garrafa em uma bancada vazia perto da entrada e foi embora. Ela fez isso 2 vezes por semana. Às vezes trazia café, outras vezes um bolo simples da padaria. Eram oferendas de paz, gestos humildes que não pediam nada em troca. Léo a ignorava ostensivamente, mantendo-se de costas, concentrado em seu trabalho. Mas ele via. E ouvia as conversas curtas e respeitosas entre ela e Heitor, que sempre agradecia com uma dignidade serena. O gelo começou a derreter em um sábado à tarde. Léo estava trabalhando em um encaixe complexo, uma junta a rabo de andorinha, e a madeira não cedia. Frustrado, ele forçou a peça e uma pequena lasca se soltou. Ele praguejou baixinho. Sofia, que observava da porta, como sempre, hesitou e depois falou, a voz tímida: "Talvez, se você lixar um pouco a parte de dentro, só um fio, em vez de forçar a entrada," ela sugeriu. Léo a fuzilou com o olhar, irritado pela intromissão. Com um ar de desafio, ele pegou a lixa e, com movimentos bruscos, fez o que ela sugeriu, mas para provar que ela estava errada. Então, ele tentou o encaixe novamente. A junta deslizou suavemente, assentando-se de forma perfeita. Ele ficou parado, olhando para a junta perfeita, e depois para ela. Pela primeira vez, ele a viu não como a personificação de seu abandono, mas como uma pessoa. Como você sabia disso?" ele perguntou, a voz rouca. Um pequeno sorriso, o primeiro que ele via, tocou os lábios de Sofia. "Na loja, eu passo muito tempo observando os montadores de vitrines. Aprendi que às vezes o jeito é mais importante que a força." Foi a primeira rachadura no muro. Na semana seguinte, ele fez outra pergunta: "Onde você dormia no começo?" E Sofia, com uma honestidade brutal e sem sentimentalismo, contou-lhe sobre os albergues, sobre o frio, sobre a fome. A cada visita, uma nova pergunta era feita. Ele começou a entender a jornada dela, a escalada do fundo do poço. Ele não ouvia desculpas, mas uma história de sobrevivência, tão árdua quanto a dele e a de Heitor. Léo nunca deixou de ver Heitor como seu verdadeiro e único pai. O laço entre os dois, forjado no fogo do desespero e solidificado pelo amor diário, era inquebrável. Mas, lentamente, como a luz do sol que entra aos poucos em uma sala escura, ele abriu um espaço em sua vida. Um espaço para Sofia. Aos poucos, ela passou a entrar na oficina, a sentar-se em um banquinho no canto, não mais como uma estranha, mas como uma presença silenciosa e familiar. Um dia, Heitor a convidou para jantar com eles no apartamento. A conversa foi um pouco estranha no início, mas ao final da noite, pela primeira vez em mais de uma década, os 3 estavam juntos sob o mesmo teto, compartilhando uma refeição. O tempo continuou seu trabalho de artesão. A família que eles formaram não era convencional. Era uma estrutura com nós, com marcas e com cicatrizes visíveis de seu passado quebrado. Mas, como as melhores peças de madeira, eram essas imperfeições que lhes davam caráter, força e uma beleza única. Heitor encontrou a paz, Sofia encontrou o perdão, e Léo, o mais importante de tudo, encontrou a liberdade de um coração que, finalmente, tinha espaço suficiente para 2 tipos diferentes de amor parental. A vida, em suas rachaduras mais profundas, provou que o amor e o perdão não eram ferramentas para apagar o passado, mas para construir sobre ele algo novo, resistente e extraordinariamente belo.